E aí, galera, beleza? Aqui ó, no seu canal Pio, ajude-me. Nessa aula a gente vai falar sobre pandas, NumPy e data types. Como você já sabe, eu amo pandas. Só que quando você trabalha com pandas que raramente alguém explica, você tem que tomar muito cuidado com data types. Porque pandas e NumPy funcionam um pouquinho como C, né? Tem esse negócio de C. Você tem que definir, tipo, com qual data type você quer trabalhar. Você, tipo, quer só integer 8, unsigned integer 8, que, por exemplo, são números entre 0 e 255. Ou você quer até unsigned integer ou integer 16. Obviamente esse negócio tem um benefício, porque esse faz o cálculo muito mais rápido, por isso tem essa pequena chatice lá, né? Mas vale a pena. Só que às vezes é trabalhoso. Eu também pensei, nossa, ai, até tem aqui um data frame, agora preciso ver, e aí eu posso agora esse month aqui, ok? Obviamente aqui é melhor o unsigned integer 8, porque o meses vai no máximo até 12, então tá dentro de 255, e assim por diante. Aí isso custa um trabalho, né? Um trabalhão fazer desse data frame, por exemplo. Aqui ainda é razoavelmente ok. Mas e aí, quando tem 50 colunas, aí você fica a tarde inteira lá olhando qual é o melhor data type, né? Para resolver isso, eu escrevi um pequeno tool. Olha aqui. Eu acabei de carregar o famoso Titanic, né? Que todo mundo conhece, né? Que já fez um pouquinho de pandas, NumPy, data science ou qualquer coisa, geralmente o padrão que você começa, né? Olhando para esse negócio, o Panda já faz um trabalho razoavelmente bom de conhecer data type, mas o Pandas é bem conservador. Então ele, por exemplo, aqui, survived. A gente sabe agora, isso pode ser um ou dois, ou sobreviver ou não sobreviver. Entendeu? Não tem outra coisa. Então, o unsigned integer 8 seria a melhor escolha aqui. Um bool, né? Mas aqui, o Pandas é extremamente conservador e coloca um integer 64, só para ter certeza que realmente cabe tudo. Mas pelo menos ele já fez o trabalho aí. Ele já fez o trabalho, ok? Aqui um unsigned integer 64, porque eu encontrei números. Perfeito. Objetos, sempre tenta evitar isso aqui. Como sexo, tem um objeto. Aqui também só tem dois. Male, female, não tem outra coisa. Então, provavelmente seria melhor a gente ter uma categoria aqui, porque você vai economizar muito espaço. Para isso eu criei um pequeno tool. É bem simples. Você vai instalar esse negócio. Pip install, pode fazer. Depois você coloca esse negócio aqui. Depende do seu data frame, vai algumas coisas a mais. Magia. Macumba. Agora tem mais coisas. Reduce memory size. Tem vários métodos. Na dúvida, você usa Reduce Memory Size Carefully, ok? Esse vai demorar mais tempo, mas ele vai tomar mais cuidado em otimização. Né? Você também pode fazer Reduce Memory Size. E vamos dar uma olhada, vamos dar uma rodadinha aqui. Bora, a gente vai chamar isso aqui de F3. Você pode desligar isso como both false, ok? Ele desliga. Mas como você está vendo aqui, a gente já economizou 50%. E foi rápido aqui. Agora, né, como está vendo aqui, ele já percebeu que aqui a gente tem um bool, entendeu? Então agora vamos dar uma olhada aqui que ele fez aqui as data types. Né? Então como você está vendo, ele realmente escolheu os melhores que tem. Né, baseado nos dados que você coloca. Claro, agora você tem a ideia, você coloca um passenger ID de número 1 milhão, aí não vai ser uma boa ideia, mas baseado nos dados que você fez, ele fez os melhores cálculos aqui, ele reduziu bastante a memória e vai, obviamente, aumentar muito a velocidade, entendeu? Mas muito. Né? O único problema é, com data frames grandes ainda demora um tempão. Não é muito rápido, mas vamos supor, você tem um data frame que você vai trabalhar frequentemente, ok? Um CSV, por exemplo. E você quer saber quais data types são os melhores. Aí você roda isso uma vez, talvez vai demorar um pouquinho, mas realmente só vai começar a demorar realmente quando é bem grande. Você viu isso agora, foi muito rápido esse negócio. Esse negócio é uma piadinha. Né? Mas aí depois você pode imprimir, você pode fazer, por exemplo, imprimir como um dict, né? Você faz uma coisa assim, sei lá.
E agora você basicamente você pode salvar isso aqui, você copia isso simplesmente e coloca num dict, né? Aí você faz, chama de daytypes, alguma coisa. Aí você coloca aqui. Aí agora na próxima vez você lê o CSV, aí você passa isso. Você coloca o dtypes, você passa esse dict e ele já converte automaticamente, sem estresse para você, entendeu? Então quando você trabalha frequentemente, você sabe, ok, esses sempre são os mesmo formato de dados, aí você pode deixar esse negócio uma vez, rodar uma vez, aí você faz aqui desse jeito um dict e pronto, entendeu? Obviamente, de qualquer maneira, vai ser muito mais rápido de fazer manualmente, né? E, na verdade, não tem muitos tools. Na verdade, não tem nenhum, por isso eu fiz esse negócio, porque realmente não tinha nada que faz isso. Então, esse aqui pode usar. Bom, e tem mais coisa aí. Você pode dar uma lida aqui. Eu fiz várias coisas. Por exemplo, você tem uma opção só de usar integer. Se você quiser otimizar floats, você pode fazer isso. Eu desliguei no Carefully, eu desliguei a otimização de floats, porque floats é chatinho, viu? Porque o float, quando você usa o data type de float, por exemplo, você coloca um float 64 para um float 32, e pode ser que ele simplesmente não é mais tão exato. De repente tem, sei lá, em vez de 39.999, tem 39.992, alguma coisa. Isso pode acontecer, eu coloquei como limite. Mas eu não mexeria muito com float se eu fosse você. Mas tudo bem, pode fazer, tem tudo lá, você pode ler, tem vários outros métodos, funções, chama como você quiser. Teoricamente é um método, praticamente é uma função. Mas, então, tá bom. Então, muito obrigado por ter assistido. O MIT também pode ser usado em projetos comerciais, né? Boa sorte e a gente vai se ver na próxima aula. Tchau, tchau.